Isso, vai. Arro! Olá. Aqui, estrela ressonante dos códigos do tempo, e hoje eu tenho um convidado aqui super querido, faz tempo que eu observo ele por aí. E aí outro dia alguém que eu entrevistei falou que que vendo os vídeos dele soube sobre o sincronário. E aí eu convidei ele para a gente ter essa conversinha aqui. E esse aqui é o nosso espelhinho harmônico. A gente marcou a conversa de hoje para as 18h05 para poder ser bem no portal de entrada dele. Bem-vindo! Olá! Olá, realidade! E aí, todo mundo já deve conhecer ele, ou algumas pessoas conhecem ele. Ele é do canal Infinitando. E aí, nesse canal, ele conta de várias coisas, e uma das coisas que ele fala é sobre o sincronário. Sim. E aí, então, por isso que eu convidei ele para ele contar, né? Porque eu já escutei mais de uma pessoa falar que escutou falar sobre o sincronário das 13 luas, ouvindo, vendo, assistindo o canal dele, né? E eu gosto sempre de me conectar com os 15 e perguntar como que eles se conectaram. O que foi que levou ele a se conectar com as 13 luas? Qual foi esse caminho que fez ele chegar até ali? Porque esse caminho sempre para muita gente é meio que parecido, tá? Porque tem uma sequência sincrônica que leva a gente até esse momento. E é isso que eu encontro, assim, muito mágico. Sim, com certeza. Muito legal. Quer contar? Muito bom estar aqui. Sim, vamos conversar. Então, Flávia, só para vocês saberem, eu conheço a Flávia também, já assisti umas palestras dela nas antigas, quando ela veio falar comigo, até fiquei, nossa, que legal! Uma pessoa que representa o sincronário também vindo falar comigo. E é bem interessante mesmo. Acho que a primeira coisa que a gente podia falar agora é essa questão das gerações novas e como isso tá meio que natural para eles, sabe? Eu percebo que em vários festivais de música que acontecem também da natureza, sabe? Sempre a galera acaba conhecendo o sincronário por lugares assim, através da internet, como por exemplo por você, mas já ouvi muita gente falando sobre isso e eu percebo que para mim, que também sou jovem, tenho 20 anos, eu conheci ele, uma amiga minha, chegou assim, deixa eu calcular teu Kim, espelho harmônico. Eu li, nossa, isso daqui tem alguma coisa nessa parada. E aí eu fui pra internet, pesquisei, estudei. Daí comecei a eu mesmo fazer as interpretações sobre os dias e sobre os quinos das pessoas e o meu. E aí hoje em dia isso meio que virou uma coisa muito automática, muito orgânica. Eu sempre falo, e é verdade, eu não brinco quando eu falo isso. É mais fácil lembrar do Kim da pessoa do que do nome dela. Eu acho que pra ti isso também é real, né, Flávia? Por muito tempo eu conheci pessoas só pelo Kim, né? Então, às vezes, tem gente que me escreve, eu vejo o nome lá, eu não sei, mas quando falo eu sempre sei as histórias e é assim. Sim, E eu é gosto impressionante. muito de me conectar com a nova geração, porque quando eu comecei a me conectar com as 13 luas, eu era da nova geração. Existia uma velha guarda, um pessoal que já estava há mais tempo e era todo um pessoal bem mais velho mesmo, né? Que hoje eu vejo que eles não eram tão velhos, mas na minha época eu achava que eles eram bem mais velhos. E eles tinham outro tipo de approach, de experiência em relação ao sincronário, e era muito rígido, para o meu ver, tá? E aquela forma. Aí a gente foi para o seminário do Picarquim, Magos da Terra, e lá aconteceu de novo, né? Nós éramos a nova geração e tinha toda uma velha geração que era muito diferente. Os velhos falando como tem que ser. E era assim. Agora, aí passaram todos esses anos e eu sigo sentindo que eu sou da nova geração, porque eu sou muito conectada com a nova geração. Eu fiz muita palestra em festival eletrônico, muita palestra em encontros assim de moçada mesmo, fazendo coisas diferentes, encontros arco-íris e tal. E porque a minha vida é totalmente estruturada nas 13 luas. Eu não sigo o calendário gregoriano já faz muitos anos, praticamente desde o ano 2000, que eu não tenho relação com o gregoriano, só quando eu preciso fazer alguma coisa, quando eu estou tipo fora desse contexto. Mesmo assim, a minha contagem primeira é sempre a contagem das 13 luas. Então, eu vejo as coisas sempre desde a lente do tempo. Então, eu sempre estou vendo tudo a partir da lente do tempo. Então, eu observo muito as pessoas que estão chegando agora, como que eles, né? Assim, eu observo porque eu me vejo muito refletida.
nesse momento, nem agora, como que eu represento a velha geração, eu falo, eu não posso representar a velha geração e repetir você não é, não, você é jovem, repetir as mesmas coisas. Então, eu não repito aquelas coisas porque eu lembro como era, né? Mas às vezes a gente se encontra. E eu me inspiro muito, na verdade, na nova geração, porque vocês conseguem ver e perceber coisas que a gente fala muitas vezes por teoria, consegue ver, experimentar na prática, porque assim, já cresceram já de outra maneira, né? Por mais que a gente seja aberto, tal, a nossa capacidade muitas vezes fica bastante limitada. Às vezes a gente precisa de muito treinamento para alcançar o que um menino de 20 anos consegue, entendeu? É como se a consciência, quanto mais jovem a consciência, menos condicionamento social ela compra por natureza, porque a sociedade está sempre evoluindo, né? E aí ela consegue, parece que, ter mais acesso à fonte, né? Ao sol, ao zero. Exatamente. Então, e aí... falando... Peraí, isso daí eu achei importante. Falando nessa coisa, tipo, do sol, que eu acabei de falar, do zero, eu vejo o Kim, tipo, muito como um sistema filosófico global, assim, sabe? Tipo, eles pegaram todos os aspectos da psique humana e colocaram num padrão matemático que tu consegue interpretar qualquer coisa através dali. Então tipo, esse guarda-chuva que, sei lá, dá pra, de alguma maneira, a gente interpretar ele através do Kim, porque é como se o Kim, ele não excluísse nada da nossa experiência, sabe? Porque a gente está falando do tempo como frequência de sincronização, né? Vai muito mais além do Kim e da sua descrição diária, né? A gente está falando de uma outra dimensão mesmo. Então, quando a gente está vibrando e operando nessa outra dimensão, a gente passa a estar em cima da onda do tempo, entendeu? Por isso que eu falo muito que a navegação com códigos galácticos, o que eu faço, porque eu navego mesmo. Então, a gente sobe nessa onda do tempo e consegue, e aí você consegue penetrar em diferentes mundos, né? Sim. E você consegue entender diferentes situações, porque os Kins, você tem o Kim do dia, né? Mas todos os dias eles estão conectados com um Kim. Então, qualquer data, passado, presente ou futuro, tem um Kim, né? Então, como quase tudo acontece num tempo, que é uma data, você consegue ir naquele tempo e naquela data através do Kim, mesmo que for lá na frente, mesmo que for lá atrás. Então, a gente tem a possibilidade de entrar através do portal da assinatura galáctica para qualquer momento no tempo, né? E a gente faz isso através da nossa consciência, estando consciente dos diferentes momentos e estando consciente das frequências como elas operam, né? Então, quanto mais você conseguir viajar nessas frequências, tipo, somando os Kins, espelho eu somo bastante. Estrela, Enlaçador de mundos cristal. Exato. Então, aí, Laçador de Mundos Cristal, quem é esse cara? Esse cara é um marciano, entendeu? Ele é um marciano. Ele tá na onda encantada, nessa onda encantada aqui que a gente tá agora, na onda encantada da águia. Então, ele é na onda encantada da visão. Então, você vai naquele ponto, e daquele ponto você pode pular para outro, para outro, para outro. Então, eu gosto multidimensional, muito... não é? Tipo, tudo agora. É como se o Kim, ele fosse meio que uma leitura do fato de que o tempo não existe. Tipo, só existe o agora, e aí o agora ele vai se transformando, e aí é a leitura de como ele vai se transformando. É a leitura e a percepção, e ele é uma frequência mesmo, tá? Então, existe sempre agora, qualquer tempo é agora, mas a partir desse agora, esse ponto de partida, a gente consegue acessar outros pontos. Como assim? Explica melhor essa ideia de acessar. Tu quer dizer aquela questão de pegar, por exemplo, o Kim numa pessoa, somar os Kins, o que mais? Ou assim, por exemplo, hoje por exemplo, hoje é dragão ressonante, né? Então, hoje, tudo que está acontecendo nesse dragão ressonante, ele fica gravado nesse dragão ressonante. Sim. Ok? Ah, Então, todos os dias, dragão ressonante vão estar armazenando a memória de todos os dias dragão ressonante que já aconteceram
de todas as pessoas dragão ressonante que já existiram, a mãe, olha só, a mãe do Valum Votan era dragão ressonante, por exemplo. Entendeu? Então você... Eu tenho uma amiga que é dragão ressonante também. Então você consegue. Mística, e assim. aí você pode pegar aquela harmônica e trabalhar especificamente nela. Então vai muito mais além de você seguir o Kim do dia, de você saber que energia é. Claro que isso é o começo, né? Sempre a gente tem a semana, né? O dia, a lua e o ano, e sempre a gente tem as duas coisas que andam juntas. Sim. O cíclico e o sincrônico. Então, junto, a gente consegue montar essa nave de tempo para a gente poder fazer tudo que a gente precisa fazer. Sim. E dentro do tempo. E aí tudo fica muito mais sincrônico, muito mais harmônico, tal, né? Sim, perfeito. Pois é. E aí uma coisa que eu associo muito com o Kim, sabe? É essa questão do despertar da consciência. Que, tipo, eu falo bastante sobre isso no canal, que é basicamente quando a gente começa a perceber a nossa verdadeira essência. Pode ser através da meditação, que é o que representa o meu Kim, né? Mas pode ser através da contemplação da tua experiência agora. Tu perceber que tu é uma consciência. Isso aí. Tu percebe, tipo, visceralmente que tu é uma consciência. E aí, o que o Kim acaba sendo, assim, nesse ponto de vista? Ele é como se fosse uma leitura da consciência. Uma leitura das diferentes facetas da consciência. Então, se a consciência tá pegando uma tecnologia, que nem o Kim, para aprender sobre si mesma, é como se ela acelerasse o processo da própria expansão dela mesma com o todo, com o globo, com todo mundo. Exatamente. Então, agora me fala você, desde a tua percepção da nova geração, quando você recebeu essa informação, você foi investigar, e o que foi acontecendo, assim, tipo... O que você fala para as pessoas quando você vai conectar a pessoa com o Kim dela? Tá, perfeito. Pois é, então, eu sempre falo para as pessoas que é tipo, quando eu pergunto, qual que é o seu Kim? Porque eu pergunto para todo mundo isso. Eu acho que provavelmente é a segunda coisa que eu faço quando eu falo com a pessoa. A primeira é o motivo que eu vou falar com ela, a segunda eu pergunto o Kim dela. E aí eu sempre falo que é tipo uma astrologia, para facilitar, entendeu? Porque as pessoas normalmente não vão ter outro parâmetro além da astrologia. Mas eu acredito que é mais além do que astrologia. Eu acredito que é uma leitura da matemática do tempo. Uma leitura, sei lá, da mesma maneira que tu, sei lá, mede a tua altura, sabe? Tu pode medir o teu Kim, a tua energia, o teu padrão arquetípico. E aí, eu calculo o Kim da pessoa, eu já somo mentalmente nossos Kins. E aí, é bem que nem falou, tipo, cada pessoa de um Kim diferente, eu vou armazenando informação sobre o que aquele Kim representa. E aí, é muito louco, porque por o fato de eu estar acompanhando o Kim no meu dia a dia, eu experiencio muito quando, por exemplo, hoje é Dragão Ressonante, eu meio que me dou pro dia, sabe? Eu sou espelho, né? O espelho é a morte do ego, então eu acabo só sendo o que o dia é. E daí, por exemplo, hoje, Dragão Ressonante, hoje eu consegui entender com muito mais perspectiva como que é a experiência de consciência daquela minha amiga. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que essas foram as coisas que me vieram agora através da canalização. E me fala outra coisa. Aí você começou a fazer esse canal falando de diferentes assuntos que você já estudava, tal, é isso? Sim. Que eu acabei... Pois é. Isso é uma coisa legal pra falar. Tipo assim, as coisas que eu estudo são normalmente baseadas em... digamos que a filosofia espiritual mais recente, entendeu? Tipo, eu tenho algumas pessoas que eu acompanho, assim, na internet mesmo, algumas coisas que eu leio, e tem muitos termos novos que estão sendo usados, como, por exemplo, termo de canalização. Canalização está sendo uma coisa normal. Eu falo sobre isso nos meus vídeos, tipo, a canalização é basicamente tu tá fazendo download, por assim dizer, de informação vindo de planos de consciência superiores. Então, eu tô canalizando informação agora, tu tá canalizando informação agora, a pessoa que tá assistindo tá canalizando informação agora. E o Kim, ele já tem essa palavra, tipo, há muito tempo antes da galera falar sobre isso, entendeu? E aí outra coisa, por exemplo, o Sol, que é o Kim, o zero, né? Ele, tipo, é a iluminação, é a fonte, entendeu? E a fonte é falada sobre várias religiões antigas o tempo todo. E olha só que sincronicidade, o Sol, ele é o zero, e ele, quando somado com qualquer Kim, ele dá a energia do Kim, porque ele só ilumina, porque a fonte só ilumina. Então é só uma expansão infinita.
E o que mais? Eu tô pensando em insights agora que eu já tive, assim, que eu adoraria compartilhar agora, porque tem sido uma jornada, assim, pra mim explorar, e eu ainda quero fazer, tipo, mais vídeos no meu canal falando sobre o Kim, sabe? Mas é como se tudo isso, ainda não sei, eu não consigo sintetizar, sabe? Que nem tu consegue. Talvez eu consiga, mas parecem várias informações que eu vou reunindo, assim, vou tendo insights, sabe? Mas não tão num plano metafísico geral, assim. Mas, enfim, fale um pouco agora o que tu pensou sobre isso. Não, é que eu gosto muito de saber assim, como que as pessoas se conectam e principalmente quando é uma galera mais nova, porque às vezes parece que tem uma distância e na verdade não tem, né? Porque tem muita informação que está armazenada na mente planetária mesmo. Né? A mente do planeta armazena as informações e a gente, como canal, todo mundo é canal, não é que um cara canaliza, todo mundo é canal, só que um sabe que o outro não sabe. Então, o cara que sabe se coloca naquele momento e canaliza. E tem gente que canaliza sem nem pensar, e já está falando, já está canalizando. Sim. Porque somos como que grandes antenas aqui, né? E aí isso é normal. Então tem esse banco, essa coisa, esse banco de memória onde você precisa saber alguma coisa, você se conecta e busca essa informação vem para você. Eu sempre estou nisso, como que faz para ligar, não sei o quê, trocar chuveiro, qualquer coisa que eu não sei, antes de ir no Google, eu trato de descobrir como que é. Assim, que vem a informação. Aí, às vezes, eu não consigo. Aí... eu também experiencio isso. Às vezes não dá, mas tá lá, né? E também, por exemplo, o buscador, né? Uma vez eu estava buscando, eu precisava encontrar uma... Eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 18 anos e eu fiz uma amizade com uma japonesa que eu nunca mais vi e não tinha internet, então a gente perdeu o meu contato. Aí um dia eu sentei na frente do computador e falei, ó, eu preciso achar minha amiga. E eu como que eu ativei um Google interno, assim, para encontrar ela na internet. Aí eu pus o nome dela lá, Akiko Kobayashi. Tinha mais de 200. Era um nome tão comum que era como... Tinha tantas. Apareceu aquele monte, né? Falei, gente, como que eu vou encontrar aqui? Aí eu comecei a me conectar no Banco Psi pedindo para o meu guia encontrar o guia dela e aproximar a gente através da internet. Sim. Eu fiz 5 tentativas e encontrei ela. Nossa. 5 tentativas. Bom. Eu comecei a olhar e de repente vi uma que saltou assim, porque era Akiko Bates Kobayashi. Eu falei, essa casou com um gringo e deve ser ela. Aí eu cliquei, era ela. E aí eu escrevi, estava esperando a resposta e não acreditei quando foi. Então, tipo, depois dessa prova da Kiko, que eu encontrei ela com o meu Google mesmo, eu faço isso direto com muitas coisas, com pessoas, com tudo. Primeiro perceber que a gente está... Eu falo lá, eu ordeno lá que a coisa aconteça e depois eu vou aqui no plano físico. Sim, é perceber que a gente está totalmente tem acesso, né? A gente está conectado. Tem e aí, vamos falar sobre o fato da gente ser antípoda? Então, isso é interessante. Bom, aqui, papo com espelho é o seguinte, gente, papo com espelho não termina, tá? Porque é esse aqui, espelho da onda encantada do mago. Então, o mago já é a temporalidade, e o espelho é o infinito. Então, fica aquela... Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. É tipo a temporalidade infinita, tá ligado? Nossa senhora. É por isso que eu falei, eu tinha um espelho harmônico que eu falava pra ele, vamos fazer nhoque para 200 pessoas. Ele ficava lá cortando, porque era infinito. Eu abusava. Eu também sou bem assim, eu tipo, faço várias coisas, faço vários vídeos, tô editando vídeo, não penso no tempo. Quando vê, fiz um monte de coisa e nem... vou dormir. Acordei. Então, estrela e espelho, né? Uma relação amorosa, eu falo, porque os antípodas, todos eles têm uma relação amorosa, porque é 10 de diferença. 10 é o cachorro. Eu aprendi isso contigo. Então, a estrela, ela é a ilusão, muitas vezes, porque ela é análoga, imagina, ela é análoga do macaco, que é a ilusão. E ela é antípoda do espelho, que corta a ilusão. Mas a ilusão é ela, sabe? Assim, tipo,
como vê a beleza em todas as coisas, entende os padrões muito antes deles se tornarem entendíveis para as pessoas, a gente consegue entender coisas, uma sensação de que aquilo está certo ou está errado, ou que aquilo está bom ou não está, ou aquilo merece mais atenção ou não. O sincronário, quando chegou na minha vida, a pessoa falou 3 palavras e eu já me conectei para o resto da vida. Não é que eu me conectei um pouquinho para estudar, ver o que era, não. Mas tipo, foram... ainda mais que tu é ressonante, né? Tu foi puxada mesmo, tipo, pom. Fui puxada. E o espelho, o que ele faz com as estrelas? Eles colocam a estrela meio que na linha, sabe? Porque a gente... porque é bem oposto mesmo. Né? A gente é infinito, né? Então faz tudo assim, infinitando. Porque a estrela é o número 8, né? E o espelho é o 18. Sim. Mas ela tem isso de não conseguir parar, né? Sim. Então, o espelho faz ela se alinhar, faz ela parar e faz ela meditar. Porque a estrela, se não medita, vira um caos, entendeu? E o espelho, se não faz arte, por exemplo, na minha experiência, assim, isso é muito real. O espelho, se ele não faz arte, tipo, se ele não... Sei lá, não é necessariamente desenhar e pintar daquela maneira, mas se não faz algo bonito, se não tá, tipo, meio que sintonizado, que nem tu é, sabe? Tipo, vamos fazer às 18h05, vamos começar porque espelho é harmônico, por exemplo, entendeu? Mas pra mim isso aplica também à arte do meu canal, às músicas, a ouvir música. Nossa, quando eu assisto um filme, parece que eu tenho mais do 3, 4 horas de meditação muito mais rápido, sabe? Parece que catalisa o processo mesmo. É impressionante. Então, essa relação do espelho, a estrela, o espelho, quando eu comecei a seguir as 13 luas, era o que eu mais tive dificuldade de entender o que queria dizer. Sim. Porque as 3 palavras-chave, né, não me diziam nada muito naquele momento. Então, eu comecei a aprender dos espelhos convivendo com espelhos. De estar com eles, de experimentar com eles, de ver como eles eram no seu dia a dia. Aí eu comecei a me conectar com os espelhos e entender os espelhos. Eu tive a vantagem, a sorte, na verdade a Federação Galáctica me colocou nessa situação, de eu poder estar vivendo imersa nesse processo dos códigos galácticos, assim, totalmente com pessoas que estão fazendo isso, então todo mundo, ninguém nem sabia de outra coisa que não fosse de Kim. Então, eu acordava de manhã, e era tudo como se fosse uma realidade só mesmo na 4ª dimensão. Então, acontecia muitas coisas. Claro que a gente era tudo aprendiz, estava todo mundo aprendendo, e muitas coisas a gente não fez direito, porque a gente estava aprendendo, né? Então, tudo era um descobrir. Mas a gente conseguiu ficar muitos anos com pessoas só. Então, as pessoas, quem chegava ali é porque queria saber desse assunto. E a gente vivia dentro dessa frequência, né? Tudo era feito através dessa frequência e não tinha uma outra vida paralela, tipo, eu vou trabalhar, mas o dia eu vou trabalhar fora e depois eu volto. Não, a gente trabalhava lá e a gente fazia tudo lá. Então, eu tive essa oportunidade que ela é rara, poucas pessoas puderam fazer isso. E isso foi fundamental, assim, para minha formação e para tudo. E também, como conheci pessoas do mundo inteiro, de diferentes realidades, diferentes idades, formações, caráteres, todo tipo de gente. Então, isso me abriu muito também para sem laquete, de verdade, com as pessoas, né? Porque às vezes você está numa situação de que você é um professor, e aí chega um lá que você não dá nem bola, mas o cara te ensina um monte de coisa. Eu tenho visto isso em tudo, na real, né? Qualquer coisa pode te ensinar muito, assim. Então, e isso para mim é uma coisa do espelho, de você poder olhar, refletir e prestar atenção e não só se adiantar, fazer as coisas assim que nem estrela, entendeu? Tipo, dar o tempo necessário para as coisas acontecerem, ter a pausa necessária para as coisas acontecerem e se ordenar, meditar, fazer um trabalho de respiração, de estar sintonizado. Então, isso também foi fundamental para mim. A minha relação é total com os espelhos, assim. São sempre os meus grandes amigos, são espelho. E dentro do movimento das 13 luas também tem eu falo que são os quinossauros. Tem vários espelhos, quinossauros, assim, das antigas, da minha época antiga, porque tem mais antigo que eu, mas tem uma galerinha que a gente fez picarquim junto, e tem vários espelhos aí nessa galera, e eu sempre me
me conecto muito com eles nos grupos, Sim, assim, é que bem massa. interessante. Pois é, então, isso eu acho que é uma coisa legal para falar para as pessoas que estão assistindo agora, né? Para a pessoa que está assistindo. Se conecte com o seu antípoda. Ou pelo menos reconheça que você está conectado, entendeu? Porque no momento que, por exemplo, eu comecei a dar mais atenção para a arte, e, e a arte tem muito a ver com a beleza mesmo, ser bonito, as coisas serem bonitas, sabe? Bem feitas. Porque eu muitas vezes quero fazer as coisas, tipo, tenho a disciplina para fazer, por exemplo, fazer um vídeo, mas eu não tenho a disciplina necessariamente para fazer uma thumb bonitinha e botar uma música ali, sei lá, naquele momento, fazer um corte legal, entendeu? Mas quando eu faço isso, parece que eu me sintonizo tanto com a minha essência, assim, sabe? É isso mesmo. É você, na verdade, conectar com todo o seu oráculo, né? O seu oráculo, o Valum Votan falava que o seu oráculo é a sua medicina. Sim. Então, se você pega o teu oráculo e sintoniza com aqueles 4 forças que estão do teu lado, ela vai dar tudo o que você precisa para você se movimentar em harmonia, para você sair de qualquer dúvida. Né? As dúvidas, as sombras são essas dúvidas que a gente tem, e também Sim. quando a gente respira muito dentro desse padrão que está organizado para a gente acreditar, que vem através dos meios de comunicação e hoje em dia também vem através das mídias sociais. Se você respira só aquilo, é difícil você conseguir sair de alguma depressão ou de algum processo difícil, assim. Então, Sim. Muita gente pergunta, eu tô deprimido. Eu falei, olha, gente, primeira coisa, muda. O que tá te deprimindo é o que você tá fazendo nesse momento. Você não pode mudar de cidade, mas muda as coisas que você faz dentro de casa. Apaga a televisão, já é um grande. Todo mundo, você perguntar, eu tô deprimido. Então, o que você faz no seu dia? Assiste 3 jornais por dia, sabe tudo o que acontece no mundo, esses assim. Eu falei, gente, não é assim. Não consegue ficar quieto, não consegue ficar sem escutar música, não consegue ficar longe do Facebook, não. Ou seja, não tem tempo, porque o tempo não dá prioridade para as coisas mais importantes. Então, aí acaba não podendo fazer o que a alma pede e fica deprimido. Então, Exato. Perfeito. não? Sim. Então, essa coisa da alma era outro tema que estava me vindo agora da gente falar sobre. Porque assim, eu sempre falo no canal que o que acontece, tipo, qualquer pessoa aqui, e é para isso que a nossa civilização está andando agora, todo mundo tem um eu superior, que a gente pode chamar de alma também, é só outro nome. É tipo um nível da tua consciência que cria todas as experiências de realidade agora. E ele experiencia tudo ao mesmo tempo, porque ele tem potencial infinito. Então, o que acontece? A nossa civilização, como a gente falou, tem todo esse doutrinamento social baseado em crenças negativas. Então, a gente aprende a se deteriorar mentalmente, a gente aprende a não se dar valor, a acreditar que a gente não tem capacidade de ter dinheiro fazendo o que a gente gosta, e não tem capacidade, e o universo não vai nos apoiar nas decisões, todas essas coisas. Só que o que acontece? Na medida que você começa a agir nas coisas mais empolgantes, ou seja, que a tua alma clama por, tu vai naturalmente se sincronizando com o universo, porque o universo está também dentro da tua alma, porque tudo é você. E aí, cada vez mais, por exemplo, tu descobriu o Kim, é um reflexo disso. Então, tipo, na medida, eu percebi isso na minha experiência. Quando eu conheci o Kim, eu meio que senti que isso já ia ser verdade. Tipo, eu tive esse insight primeiro. De que, no momento que eu conheci o Kim, eu percebi, cara, isso daqui é o que eu sou, e quanto mais eu me refinar, quanto mais eu ficar alinhado com o meu propósito, com o meu eu verdadeiro, mais eu vou estar sendo isso. E, tipo, hoje em dia eu me percebo muito espelho harmônico, sabe? Muito. Tipo, até o tempo todo, assim, a maneira que eu falo, sabe? Eu falo. Parece que minha vida com as pessoas é falar. Eu interajo através da fala com meus cachorros, eu faço carinho nelas fazendo tipo, olha, coisa bonitinha, que tem a ver com o tom harmônico, né, da garganta, da fala. E, pois é, isso é muito louco, né? O Kim é tipo uma leitura da tua alma, sei lá. E também eu queria, né, eu pensei, né, essa moçadinha nova aqui, eu moro muito, grande parte do meu tempo eu tô na Argentina, né, eu moro na Patagônia, tudo isso aconteceu lá. Então eu tenho agora voltado para o Brasil e eu tô ficando aqui mais tempo, mas eu tô muito tempo lá, né, então agora que eu tô um pouco de volta e eu me conecto com pessoas diferentes, tal, e de diferentes idades, aí eu falo, como será que o Kim, para mim, chegou através de uma busca minha mesmo. Não é que alguém foi atrás de mim e eu encontrei por acaso, tá?
Eu estava numa busca grande. Nessa busca, eu fui fazer o caminho de Santiago na Espanha e lá alguém me falou do Kim. E depois passei uns anos eu procurando até encontrar. Sim. Agora, não foi que uma pessoa veio e me contou e já começou a contar como eu conto hoje para alguém quando a pessoa me pergunta. Agora, uma pessoa que chega, né? Eu não entendo como assim, essa nova geração. Eu, com 20 anos, eu já não estava contente, eu já achava que tudo era mentira, eu já não estava de acordo com tudo que estava acontecendo, eu não achava que aquilo era normal. Tá? Eu, quando eu tinha 20 anos, eu já tinha certeza que o negócio do jeito que se apresentava não era. Algo errado não está certo. Eu sabia disso. Com 20 anos e eu antes até eu já sabia. Uhum. Então, se naquela época eu já sabia, imagina hoje vocês, gente, já é outro tudo. Por isso que eu gosto de saber como que é. Você fala para a pessoa, olha, o calendário está errado. Em vez de 12 meses, são 13 meses. Uhum. Em vez de 30, 31, 30, 31, são 13 vezes 28. Essa é a frequência da biosfera de todos os seres vivos do planeta. Isso já desperta a tua telepatia. Mas outra matriz que te conecta com um canal de memória maia galáctico que te faz navegar no tempo. Se eu tivesse 20 anos naquela época, eu saía pulando, eu já não queria saber disso, entendeu? Então, como que é? Sim, quando tinha conecta... preconceito, tu quer dizer? Claro, e aí, às vezes, o que eu penso também que pode ser é que naquela época não tinha muitas referências e as referências que tinham, elas eram muito limitadas, embora tinham muita boa vontade e tudo, mas era limitado, porque a experiência não tinha ainda acontecido para ninguém, né? Era tudo muito teórico. Sim. E eu, por ser estrela, já vislumbrava o mundo inteiro funcionando na frequência das 13 luas. Por isso eu fui fazer o Jardim de Paz, onde todo mundo operava dessa maneira, porque eu não cabia em mim ter que ficar lidando com o calendário gregoriano. Eu já não queria nem lidar naquele momento. Agora eu estou mais flexível. Sim. Como que é pra gente isso? Pois é. Como é pra moçada, entendeu? Você fala isso pra alguém da tua idade. Como que eles reagem? Vai variar. Se for uma pessoa, tipo, no meio de, sei lá, uma pessoa que usa uma pedrinha que nem a tua, entendeu? Ela vai ouvir, ela vai ficar, nossa, que legal. Por quê? Porque a maneira que eu interpreto isso é, quanto menos crenças negativas tu tem, mais informação tu permite que aconteça na tua vida. Mais possibilidades tu tá aberto. Mas quanto mais crenças negativas tu tem, daí, tipo, no caso, quando tu tinha 20 anos, tu tinha mais, porque é uma época mais densa, né? Tu limitava mais as possibilidades de pensar de outras maneiras. E aí, muitas vezes, a galera é muito, tipo, como que eu posso dizer? Boazinha, não é ingênua, é pura mesmo. Tipo, pureza, é uma pureza dos jovens. Então, tipo, se eu pegar e falar pra pessoa, ei, sabia que a realidade existe dentro da sua consciência, que nem eu falo nos vídeos, muita gente escuta, entendeu? Porque sabe, muita gente que, tipo, nunca houve uma disciplinação, assim, tipo, você... tá dentro do mundo físico que vai te fazer mal, sabe? Não, a pessoa só tá na internet ali, acompanha os youtubers, sei lá, teve tipo uma experiência bem mais sucia, assim, sabe? Uma vida bem mais morna, por assim dizer, mais agradável, menos traumas. Então, eu acredito muito nessa linguagem também. E também eu acredito muito nessa linguagem artística que eu ainda não vi do jeito que eu imagino no mundo das 13 luas, que são, assim, artistas dedicados, assim, muitos músicos dedicados a expandir essa informação através da música. Tem vários, inclusive hoje é aniversário de um deles, que é o Vento Galáctico, o Dico Keiber, que faz umas canções maravilhosas. Na música eu até já vi alguns. Agora, em outras áreas, tipo no teatro, artistas plásticos, intervenções, essas coisas é uma coisa que eu acho que o mundo urbano precisa muito. E eu vejo ainda muito aquelas peças falando de coisa lá, a mesma peça de 50 anos representando a mesma peça lá de não sei quem, que tem todo o seu valor histórico e tudo mais, mas a gente precisa de novos temas. E os novos temas... Esse é um tema tão alucinante para falar do tempo. Eu ainda não vi ninguém falando. Eu falei, putz, será que eu vou ter que fazer esse negócio aí? Em algum momento... Mas eu gostaria de que isso estivesse assim, mais infiltrado em outros âmbitos, em escolas, em meios de comunicação de uma forma mais
intensa, né? Agora, e principalmente através da arte, intervenções artísticas, mas de boa qualidade, bonitas, lindas e bem pensadas, intervenções fotográficas que levem ao questionamento em relação ao tempo, né? Eu penso muito nisso e gostaria muito de convocar, assim, esses seus superiores, né? Claro, convocar, falar assim, Google, acha essa galera e vamos fazer, assim, uma coisa assim que o mundo inteiro olhe e preste atenção. Isso é uma coisa bem legal da gente falar sobre agora, a mudança do mundo. Tipo, muita gente pensa, tá, como que vai ser a nova era? O que é? Qual vai ser o formato pra gente poder perceber que ela tá acontecendo, sabe? E eu sempre falo que, tipo, a nova era, ela não precisa de muita gente para mudar as coisas no mundo. Porque, na verdade, tipo, nós somos um potencial criador infinito, basicamente. Então, uma pessoa, tipo eu, assim, que tá, tipo, entendeu, tá ligado? Não, tá, eu tô canalizando informação no nível de consciência superior, então deixa eu canalizar pra caralho aqui, porque é muito bom. E daí, faço, tipo, muito vídeo, falo com muitas pessoas, jogo minha energia pra tudo quanto é canto, tá ligado? Tipo, essa energia, ela vai ressonar de uma maneira no planeta, que vai naturalmente ativar outros seus superiores. Esses seus superiores vão, tipo, caramba, eu também sou uma fonte de energia criativa, posso canalizar, posso mudar minhas crenças negativas aqui, e começa a fazer um monte, tipo, a mudança, ela acontece assim. Tipo, poucas pessoas fazendo grande mudança. E é assim mesmo. Um humano tem a capacidade de alcançar 1.872.000 humanos. Então, o que a gente precisa é estar muito conectado. Então, quando a gente faz essas ações de meditação global, mas faz de verdade, tá assim, bem concentrado e todo mundo junto e sintonizado, isso tem resultados muito lindos também, né? Que legal. Sim. E eu gosto muito de fazer algumas meditações com um grupo de pessoas online, porque às vezes eu não estou num lugar que tem muita gente que possa entrar nesse assunto. Então a gente convoca umas reuniões às vezes de exercícios. Isso eu vou me dedicar bastante no próximo Giro Galáctico com a minha turma nova. A gente vai ter uma turma nova do curso Códigos do Tempo que começa no final da Lua Galáctica, né? Sim. E aí a gente vai abrir essas salinhas onde as pessoas podem entrar e a gente fazer alguns exercícios, porque corte cristal eu já faço online. De vez em quando eu faço. A próxima vai ser... Qual tu faz online? Corte cristal, que é a corte de quins. Começou a tocar meu telefone. Cortes de quins é quando os quins começam a se reúnem numa mesa redonda. E nessa mesa redonda a gente consegue cada um expressar o que está vivendo, o que está acontecendo, como viveu a Onda Encantada, lança aventuras para a próxima Onda Encantada, assim. Eu me conecto bastante mesmo estando online eu consigo trabalhar com pessoas em vários lugares, inclusive em outros países às vezes, e a gente consegue criar uma aura, assim, eu acho maravilhoso. Sim, que massa. Né, Esperrito, eu falava pro Esperrito, esse menino que é espelho harmônico, Esperrito, todo mundo chamava ele de Esperrito. Sim. E é Nossa, muito... Tô aqui pensando quais próximos assuntos metafísicos nós podemos falar. É assim, eu gosto muito de todos os assuntos, porque também todos eles se conectam. Estão conectados, sim. Tudo claro. se conecta, uma coisa está conectada com a outra. Então, a gente, importante, eu acho também, é não se fechar em nenhuma estrutura. Mesmo porque, às vezes, as verdades, elas vêm de diferentes formas e através de diferentes canais, de diferentes mestres, né? Sim. A hierarquia planetária, ela é tão inteligente que ela não vai ficar pondo todas as fichas num carinha só. Ela não vai falar só para ele, só você tem a verdade, viu? Não vai fazer isso, porque os humanos são meio louquitos. E o cara, às vezes, tem toda a verdade do mundo, bugar, mas desvirtua. Então, desvirtua. Então, eles colocam essas verdades em diferentes pontos para diferentes pessoas, para que ela possa ser acessada em diferentes linguagens. Sim, claro. Através até de um insight, né? De uma sincronicidade. Exatamente. E aí isso acontece. Então, a pessoa que está conectada, ela não é que ela precisa estar falando namastê, não precisa. Gratidão, não precisa fazer nada disso. Ela precisa estar sem pensamento negativo,
caminhando com o pé firme, sabe? Tocando, sabendo que o caminhar dela por esse planeta é sagrado, que é importante dar cada passinho assim com alegria, sempre tá fazendo pensamentos positivos e falando de coisas positivas que é crescente. Não adianta ficar reclamando. Reclamar não soma nada, é pior, atrapalha. Então, tipo, é bom você estar consciente das coisas que não estão boas, né? É importante também. Estar consciente daquilo que não é, saber que aquilo ali, né, ficar com o cabelo em pé, às vezes, com diferentes situações, mas não ficar indignado, brigando. E se ficar, fazer isso de uma maneira pelo menos consciente, né? Tipo, sentindo, por exemplo, eu vou ficar indignado, mas tô trazendo atenção pro fato de que eu tô percebendo quais pensamentos estão fazendo na minha cabeça, porque tudo é autoconhecimento, né? Tudo é autorreflexão. Exatamente. Isso daí. E o 1260, o que faz com a gente hoje é impregnar a nossa vida através de informações terríveis. Não só fatos verdadeiros, mas às vezes coisas que eles inventam e também coisas que a gente fala, meu, impossível. Aí o cara que é super zen, do bem, homo total, fica muito bravo. Quando ele fica muito bravo, ele baixa a frequência dele. Sim. Ele fala, não, como que o cara foi fazer isso com a menina, ou com fulano, ou o político, ou seja lá o que for. E aí, se aquilo ali se a gente está meio anestesiado, eles fazem a gente passar por alguma coisa pior ainda. Então, aí, para ver até que ponto a gente aguenta e se desestabiliza. E hoje em dia está tudo muito inestável, né? As pessoas estão vibrando com... Embora o potencial de crescimento espiritual e iluminação seja muito grande, as pessoas estão muito inestáveis. Então, as pessoas mais conscientes, elas estão passando por essas provas, assim, às vezes da escassez, ou essas provas de... Eu desliguei. Gente. Pensei que tinha desligado, desculpa. Tudo bem. Elas estão passando por essas provas de indignação. Eu falo, gente, quando que a gente vai escutar meio, quando passa uma coisa bem horrorosa, a gente fica um pouco meio só na emanação, na militância, eu falo militância galáctica. Sim. Que é você trabalhar no campo planetário, na mente planetária, em vez de ficar fazendo piquete, entendeu? Sim. Pois é, essa coisa da crítica é bem, bem louco pensar. Eu acho que tem bastante a ver com a energia do espelho, o reconhecimento de que não existem lados. Assim, a gente normalmente está procurando um defeito ou está procurando rejeitar alguma coisa. Então, tipo, até, tipo, se a gente for ver, assim, criticar a crítica da pessoa, entendeu? Tipo, essa pessoa que está reclamando, essa pessoa está criticando. Porque se a gente for observar como as coisas realmente são, agora, tudo já é e tudo já não tem um certo e errado, só se tu colocar, entendeu? Então, esse espaço de não ver um certo e errado eu acho que é bem, bem importante. Pelo menos tem bastante a ver com o espelho. Você vê o certo e errado, mas você não fica indignado, tipo, emanando coisa negativa, entendeu? Você tem que estar atento, ter discernimento, mas não emanar, descarregar lá uma coisa negativa, porque a coisa negativa fortalece o cara. Vai voltar. Sim. Isso é uma coisa legal de se falar, porque, tipo, as coisas que a gente emana, as coisas que a gente fala, pensa e sente, elas não são sozinhas. Tipo, não é que você tem um pensamento. Você tem um pensamento porque você tem uma crença. Anteriormente ao pensamento, tipo, a primeira coisa que tu tem é uma crença. Então, um recado que eu quero dar pra pessoa que ainda tá assistindo até agora, é tipo, investigue tuas crenças, porque investigando as tuas crenças, naturalmente tu vai fluir pro teu eu natural e naturalmente você vai tirar esses condicionamentos sociais, porque é esse o ponto de tudo. Exatamente. Vibra, percebe mais alto, tenta vibrar mais alto, perceber dali. E aí a gente consegue fazer altas coisas, só ali, ó. Sim. Entendeu? No canal da meditação Perfeito. Infinita, no comando aí, espelhinho, eu tô de parabéns, tá? No comando do Infinito aí, total.
a gente está aqui, estamos aqui. Então Estamos vamos aqui, fazer essa equipe fluindo galáctica, na essa temporalidade. nave voar, assim, ó, essa nave Sim. precisa levantar, essa nação arco-íris precisa acreditar em alguma coisa, precisa estar colocando seus talentos, as suas potencialidades, o seu amor, o seu tudo nesse plano novo, entendeu? Nesse plano divino, para essa nova geração não cair naquela de que não vai ter como trabalhar, não vai ter como viver, vai ter que viver de alguma coisa que ela detesta. É o pior que pode passar para uma pessoa de 20 e poucos anos que tem que decidir o que vai fazer na vida e ter que se obrigar a fazer algo para o resto da vida que ela detesta, porque senão ela não vai ter uma oportunidade. Então, a nova geração não pode deixar de sonhar, né? De estar e buscar uma forma de fazer as coisas de outra maneira e colocar a arte à disposição de todos. Sei lá, cada um tem aí uma aspiração, né? Aspiração do mago. Então, bom, um recado para a galerinha, porque sempre tem um jeito e outra. A sincronia é uma coisa que ela é a lei natural e ela é disponível para todas as pessoas. A gente só precisa sintonizar nesse canal. Sintonizou, não tem nada que te pare, né? E se você passou por coisas que fizeram você ficar deprimido ou mal, ou achando que para baixo e tudo mais, é prova. Passa a prova e avança, entendeu? Porque aqui na Terra a gente está todo mundo na mesma, estamos todos na mesma universidade e estamos todos esperando o dia da nossa prova final para poder passar de etapa. Então, é isso aí. Um prazer grande, viu, falar com você. Adorei. Vou preparar aqui tudo aí, eu mando para você colocar lá, eu também coloco. Perfeito. E muito bom. Então, arro em laquete, sou para você. E daí, se está assistindo até agora, a gente vai fazer um vídeo pessoalmente ainda. Boatos. Tá. Então.